Bom dia, pessoal. Estou aqui fazendo a minha estreia ao vivo. Daqui a pouco vocês estão chegando. Oi, Dani. Bom, eu vou começar já. Esse vídeo ele vai ficar gravado depois no YouTube, no Facebook, então vocês podem ir dando uma olhadinha aos poucos. Eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história, do que me levou à gastronomia, como eu cheguei lá, como eu comecei a cozinhar desde pequenininha. Eu quero contar um pouco de onde vieram as minhas inspirações e o porquê que eu escolhi isso. E qual foi a minha trajetória dentro da cozinha, né? Que é uma trajetória também que foi importante para mim, tudo para eu chegar até onde eu estou hoje em dia. E até eu começar a fazer as cestas artesanais, que são as cestas que vocês veem aqui no meu Instagram, que são as cestas que eu vendo. Eu tenho um ateliê hoje em dia em casa, eu trabalho com isso. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês. Eu tenho feito perguntas, estou ouvindo o que vocês querem saber sobre isso, porque eu acho que tem muita gente que está nessa trajetória também. Às vezes não está lá no início, mas ainda está procurando, está querendo saber como que eu cheguei nisso, como que se começa a trabalhar com isso, como que se sai de um emprego e começa uma vida autônoma. Então, eu queria começar contando um pouquinho para vocês como que eu cheguei até aqui, tá? Ah, temos pessoas ao vivo, que bom, eu não estou sozinha aqui. Eu vou começar a falar um pouquinho. Eu acho que é importante para mim contar um pouquinho de como que foi a minha infância. Quem era a Giovana na cozinha na infância, porque eu acho que eu sempre tenho a impressão que pessoas que cozinham são cozinheiras desde pequenininho e são grandes fenômenos desde pequeno, e não era muito bem assim comigo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Só para eu conferir aqui. Quem tiver no Facebook puder me falar se eu tô com áudio bom lá também, só para eu, que como é meu primeiro teste aqui com o microfone, eu queria ver isso também, tá bom? Se vocês puderem me dar um ok. Dani, se eu tô bem no Face. Oi, Gleice, que bom que você tá aqui. Oi, Regiane. Sim? Estão me ouvindo bem? Que bom. Então, eu vou começar contando um pouquinho de como que foi a Giovana na infância, porque eu estava falando sobre que eu tenho essa impressão que crianças são grandes fenômenos já desde pequena na cozinha. Na verdade, para mim foi um pouco diferente. Eu sempre adorei programas de culinária, tudo que se relacionava à culinária desde pequenininha, para mim sempre foi muito interessante. Eu lembro que eu adorava assistir X-Tudo, era um dos meus programas favoritos, porque tinha aquele pedacinho ali que eles faziam uma receita, alguma coisinha, e eu adorava ver aquilo, apesar de eu não praticar em casa. Eu sempre olhava, via eles fazendo a receita, achava fantástico, mas não chegava a cozinhar muito. Então eu era uma criança que adorava ver esse mundo da cozinha, tudo que se relacionava a isso, mas na hora do vamos ver mesmo, eu nunca entrava muito na cozinha. Eu sempre estava buscando essas receitas, essas coisas, na televisão, que era a minha única alternativa ali, né? A gente não tinha internet na época, nem nada, então a televisão era o que me alimentava disso. E aí, só que as minhas experiências em casa não eram tão ativas assim. Eu tinha um livro de receita da minha mãe, que era um caderninho super antigo, assim, com meia dúzia de receitas que ela pegava das vizinhas e que era o que ela sabia fazer também. Minha mãe cozinha bem limitadamente, mas o que ela faz muito direitinho, assim. E aí tinha esse livro de receitas, e aí eram as receitas clássicas que tinham lá, que era pão de ló, torta surpresa, essas coisas, aquela que troca o pudim de lugar com um bolo de chocolate, era bem isso, assim. E aí eu lia e relia aquelas mesmas receitas, e era o que eu tinha ali disponível para eu testar. Livro de receita em casa, eu até tenho uma coleção aqui, eram os livros de sobremesa, de tortas e doces, era sempre os que eu pegava e ficava folheando
mil vezes, assim, passando as fotos, tudo, para poder ver o que tinha de legal ali, mas fazer mesmo, mais uma vez, não fazia muito. Eu lembro que teve uma vez que eu falei, não, eu vou fazer essa folha de chocolate. Era um livro com receitas francesas, etc. E aí tinha lá uma folhinha, que você pegava uma folha de árvore e passava no chocolate, e aí saía aquela folha perfeita de chocolate, você descolava ela depois, saía aquela folha perfeita de chocolate, e aí você decorava bolos e tudo. E aí lá vai eu, que nunca tinha feito nada na cozinha, achar que eu ia conseguir fazer uma folha de chocolate. Eu lembro que eu coloquei uma panela em banho-maria, assim. Não sei se vocês estão me ouvindo agora, que desligou aqui meu foninho. Me deem um ok do pessoal do Instagram se vocês estão me ouvindo. Bom, eu vou tirar o foninho, que eu acho que vocês devem estar me ouvindo agora pelo áudio normal, né? Alguém me dá um ok aqui no Instagram? Bom, vou continuar, se vocês estiverem me ouvindo. Enfim, aí eu peguei, fiz aquele banho-maria numa panela com um prato em cima, um prato transparente daqueles de vidro. Era o que eu encontrei, porque o banho-maria tinha que ser em cima da água quente ali. Foi o que eu encontrei. E aí eu coloquei um diamante negro, um chocolate diamante negro de tabletinho para derreter em cima daquele prato e fui, depois que ele derreteu, passei, ficou aquele chocolate grosso, todo esquisito, mas enfim, eu achei que estava incrível, né? Passei a folha de árvore que eu peguei na árvore da frente de casa e deixei secar. Imagina, aquilo nunca ia dar certo, jamais. Eu nunca soube, né? Naquela época eu não sabia que para fazer um chocolate endurecer de novo, você tem que temperar ele, ou então usar algum tipo de chocolate fracionado. Mas imagina, eu só olhei as fotos da receita do passo a passo, não li nada do que estava escrito, porque talvez estivesse explicando isso lá, né? E aí eu fui, fiz e não secou eternamente. Eu fiquei com aquela folha melada de chocolate ali, nada funcionou. Enfim, foi um dos meus primeiros testes bem fracassados na cozinha, dentre outros que eu lembro que às vezes eu via na televisão e eu até arriscava tentar fazer tudo, mas não rolava. E aí tinha uma receita do caderninho da minha mãe lá, que era uma que eu falei, não, acho que eu consigo fazer isso. Era pão de ló, imagina. Outra receita que, tipo, se você não tiver um certo cuidado, um certo carinho ali para poder fazer, ele desanda tudo, porque é basicamente o ovo que estrutura toda a massa e ele tem que ser super aerado, super leve. E eu falei, não, vou fazer pão de ló, né? Porque tá na receita da minha mãe, a mãe deve saber fazer, e minha mãe não é boleira, então ela provavelmente sabe fazer, né? E aí era tipo um pão de ló que ia leite fervendo, tudo, e ele era a receita que eu testava e que funcionava. Às vezes ele saía, tipo, eu fazia numa forma grande ou numa forma redonda, a parte de fora saía boa e no meio ele dava aquela afundada, mas depois eu cortava e funcionava. Dava para comer, funcionava. E aí, com essa receita, eu fazia um bolo que daí virou minha especialidade, que era um bolo recheado com aquele creme de pavê, da minha mãe, que ela fazia com leite condensado, amido, gema. E aí eu recheava com morango, fazia esse pão de ló e cobria com chantilly. Então, essa foi a receita que eu falei, nossa, sei fazer essa receita, e fazia para a família, enfim. Funcionava, ficava gostoso, ficava aquela gororoba meio cremosa, com morango, com creme de pavê, tudo. Eu achava incrível aquilo e eu adorava aquele bolo. Então, para mim, foi um grande sucesso. Mas saindo da infância, assim, tirando todos esses programas de culinária que eu assistia, tudo, né? Eu era aquela criança que eu queria ir, a gente estava conversando, minha família estava aqui esse final de semana, e a gente estava conversando sobre isso, que tinha festa, eu sou de Taubaté, né, interior de São Paulo, hoje em dia eu moro em São Paulo. E aí, lá em Taubaté, tem umas cidades próximas, assim, que tem as festas tradicionais,
E em Taubaté, em Tremembé, que é uma cidade ali próxima, tem a festa de Tremembé, que é uma festa que tinha as barraquinhas de comida, que tinha aqueles parquinhos meio caindo aos pedaços, aquela coisa maravilhosa, mas tinha comida em todas as barraquinhas. E eu achava aquilo incrível. Minha tia passava lá para pegar a gente, para levar eu e as minhas irmãs. E eu ia e voltava pensando na comida. Eu queria ir na barraquinha do lanche do sanduíche de linguiça, da carne de jacaré, da carne de rã, do morango no chocolate, todas as barraquinhas que tivesse de comida, eu ia pensando em quão espaço no meu estômago ia sobrar para eu conseguir comer aquilo tudo. E aí eu ia, nossa, para mim a diversão não era nem o parquinho, era a parte da comida. Restaurante, eu sempre queria tomar os sucos mais diferentes, eu ia pedir o suco de graviola, que eu não conhecia, era aquele lá que eu queria. Então eu era essa criança que adorava comer, mas não cozinhava praticamente nada. Mais ou menos isso. E aí, chegando na adolescência, aí eu falei, vou começar a tentar fazer umas coisas para as amigas, né? Levar para as amigas comerem na aula. E era super legal, né? Quando você levava uma coisa gostosa para comer, um sucesso, né? Entre todo mundo. E aí eu lembro que uma vez eu tentei levar um brigadeiro enrolado no morango. Aquele morango que tem brigadeiro em volta de chocolate. Nossa, mas eu abri o morango, não sei se eu cortei ele, tirei a tampa, não sei o que eu fiz. Eu sei que no dia seguinte, quando eu levei na escola, tava um brigadeiro, nada, eu coloquei eles dentro de um potinho, assim, né? Falei, amanhã vou deixar na geladeira, amanhã vai estar incrível, vou levar, vai todo mundo comer, vai ser um sucesso, né? Vou arrasar na escola. E aí eu cheguei no outro dia, ele tava uma água, o morango soltou água, o brigadeiro virou uma água, virou aquela coisa meio melecada de chocolate, meio branco, meio aguado. Enfim, eu levei mesmo assim, todo mundo comeu de colher, deu risada pra caramba. Era a Giovana era amiga que gostava de cozinhar. Gostava de cozinhar, não, né? Gostava de cozinha e não fazia ideia de como cozinhava. Passei minha adolescência fazendo esses pequenos testes e passando essas pequenas vergonhas. Mas sempre tive muitos amigos que entendiam e que gostavam de comer aquela gororoba do jeito que estava mesmo. E aí, durante a adolescência toda, começou aquela história, que você vai fazer de faculdade, faculdade, faculdade. Eu nem conhecia ainda gastronomia, não sabia que tinha essa possibilidade. Fui começar a conhecer, assim, no colégio mesmo. E eu acho que eram quando as faculdades estavam começando a ficar um pouco mais famosas. Antigamente a gente ouvia falar de gastronomia no Senac, só de Campos do Jordão, ou de Santo Amaro, não, de Águas de São Pedro. Eram os mais famosos, e depois teve a em Morumbi e tudo. E aí eu comecei a ouvir falar disso, e aí foi minha primeira opção. Eu falei, não, então é essa faculdade que eu vou fazer. Eu não pensava em mais nada, para mim era um sonho eu poder estudar alguma coisa relacionada à comida. Para mim era tipo, meu Deus, como que eu posso fazer isso? Pelo amor de Deus, era tudo que eu queria. Não queria medicina, não queria nada disso, eu queria comida de alguma forma. E aí eu fiz vestibular, tudo, passei nas faculdades. Não era um curso muito concorrido, né? E minha irmã já morava nessa época em São Paulo, ela fazia faculdade de moda aqui. E aí eu fui e falei, bom, vamos lá, né? A gente vai morar juntos. Passei na de Campos do Jordão também, mas acabei vindo morar em São Paulo para fazer em Morumbi. E aí começou a faculdade, né? Eu achava que eu estava num conto de fadas. Meus amigos que forem ouvir isso, que são da faculdade, que são meus amigos até hoje, eles vão poder falar o quão nerd eu era no início. Eu era a pessoa que, nos primeiros módulos, eu não conheci ninguém em São Paulo, tudo, né? Fora minha irmã. E aí começaram os primeiros módulos da faculdade, que era tipo microbiologia, umas coisas assim, bem. Nada de cozinha ainda, mas eu era a pessoa que o professor falava, não, temos que estudar o livro XYZ. Eu ia na faculdade de biblioteca, na biblioteca da faculdade, e pegava todos os livros e queria ler tudo. Chegava em casa e ficava lendo tudo. Eu era muito chata, provavelmente. Meus amigos vão dizer isso bem mais certo, mas provavelmente eu era muito chata. Não conhecia ninguém, né? Não tinha amigos, eu tinha que estudar e eu gostava daquilo. Não durou muito tempo. Foi chegando
parte de história e etc. Eu já fui desanimando, já fui falando, acho que não está tão legal assim, pegar todos os livros da biblioteca, fui deixando, até chegar a parte da cozinha, né? E aí era aquele sonho, tipo, tá na cozinha, poder ver os professores fazendo aquilo. A maioria dos professores ou já tinham tido restaurante, eram chefes de cozinha, tudo, eram bons professores. E aprendi muito, minha faculdade era por módulos, né? Então eu tinha módulo de panificação, eram 20 dias de panificação, módulo de confeitaria, 20 dias de confeitaria. E aí eu me diverti super, aprendi bastante coisa, tudo. Mas assim, sempre teve aquele pequeno. Eu não fazia ideia do que era trabalhar em gastronomia. Eu falava, não, vou trabalhar com comida, depois eu vejo o que eu faço, né? Comida, vou ser feliz em todos os ramos da comida, né? Porque era o que eu queria fazer. E aí fui aprendendo, fui curtindo. A faculdade são só 2 anos, a que eu fiz eram 2 anos, eu entrei em 2008, em 2009 eu já estava formada, tipo, 19 anos eu me formei. E aí era aquela experiência de os professores ensinavam as receitas clássicas, as técnicas, mas o que era mesmo trabalhar na cozinha, até então, nada acontecia. Tinha um professor ou outro que pegava um pouco mais no nosso pé, que falava um pouco mais, tipo, não, vocês não podem trabalhar desorganizado, é aquele caos na bancada, aquela bagunça, aquele negócio, tudo desorganizado, ninguém sabia fazer nada, ninguém nunca nem tinha cozinhado na vida, né? Tipo, saiu de casa, não tinha feito nem arroz e feijão, a maioria ali. E aí era aquele caos, né, na cozinha. A gente achava que estava arrasando, os professores deviam olhar e falar, meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Meu Deus do céu, com 17 anos. E aí na faculdade, quando chegou meu módulo, os que eu mais esperava era confeitaria e panificação. Para mim, aqueles módulos eram, tipo, incríveis, assim, mais panificação até um pouco do que confeitaria. E aí eles começaram, era uma receita atrás da outra, eu falava, meu Deus, eu vou fazer pão. Fazer pão para mim era uma coisa assim incrível. Eu não sabia fazer pão, os testes de pão que eu tinha feito tinham sido um caos muito assim. E aí eu falei, nossa, esse módulo eu vou aprender a fazer pão na minha vida. Foram 20 dias de milhões de receitas, a gente passou assim, receita. E eu, nossa, quantas receitas maravilhosas eu tenho agora, né? Eu posso fazer todo tipo de pão, porque você faz desde pizza, bagel, tudo que você pode imaginar, você faz na faculdade, né? Eles passam um geralzão. E aí eu falei, bom, tô pronta, né? Tô pronta para trabalhar com panificação, tô pronta para trabalhar com confeitaria, maravilhosa. Terminou minha faculdade, me formei e tudo, falei, agora eu vou arranjar um emprego. Meu estágio foi uma tragédia, não teve nada demais, fiz um estágio numa escola, eu fazia bolo para vender para as crianças, bolinhos de pote. Foi um estágio bonitinho, assim, mas realmente de cozinha não aprendi muita coisa, não. E aí eu terminei a minha faculdade, só que a menina que eu conheci na minha faculdade, no meu estágio, que era minha chefe da cozinha, ela conhecia uma chefe de cozinha de um restaurante aqui em São Paulo e falou, Gi, ela está precisando de uma auxiliar de confeiteira, né, uma auxiliar de confeitaria. Isso foi no início de 2010. Eu tinha acabado de me formar, né, no finalzinho de 2009. No início de 2010, eu falei, tá, tem uma vaga de auxiliar de confeitaria. O restaurante era de um chefe bem famoso aqui em São Paulo, chamava Beni Novak. O restaurante era 210 Diner. E aí me ofereceram essa vaga, eu falei, nossa, incrível, né? Achei maravilhoso. E realmente era, né? Para quem está começar já num restaurante de um chefe renomado, tudo, para mim foi muito bom, assim, não posso reclamar. Dentre todas as opções que eu tinha aqui em São Paulo, eu fui cair já num restaurante legal, com um chefe que sabia cozinhar muito bem, que era dono de outros restaurantes que já tinham nome também. Então, aquilo para mim foi uma sorte muito grande, né? E aí ela me indicou, eu fui, tudo, né? E aí começou então o meu mundo na gastronomia. Eu falei, nossa, que maravilhoso, agora
agora minha vida vai, e era tudo que eu queria, maravilhoso, não sei o quê, estava trabalhando nisso todos os dias e ainda ganhando, né? Porque meu estágio era tipo R$ 300 por mês, né? E aí eles falaram, o salário era, na época era 2010, era R$ 770 na carteira, e aí mais 300 e alguma coisa por fora. Total dava R$ 1.000, mais ou menos. Eu falei, meu Deus, que salarião! Vou pegar esse salário, vou fazer tudo, vou viver, vou... E aí, depois de um tempo, eu percebi que não era bem assim, né? Porque aí meu pai até então pagava o meu aluguel aqui em São Paulo, tudo. Eu falei, não, agora eu comecei a trabalhar, vou ter que pagar minhas contas, né? Vou ter que virar adulta, né? E aí eu percebi que o meu aluguel não dava para pagar com aquele salário. Morava eu e minha irmã, a gente dividia, né? Então, praticamente, o meu salário de cozinha do meu primeiro emprego foi para pagar aluguel, e eu queria fazer um curso de inglês também, foi para pagar aluguel, curso de inglês e compras do mês, né? Mas, enfim, aquilo para mim, naquele momento, era incrível, porque antes eu não recebia nada, então R$ 1.000 era maravilhoso, né? E aí começou minha vida no restaurante, né? Eu era auxiliar de confeitaria, minha chefe era uma das minhas chefes, né? Que eu tive várias chefes lá dentro, mas uma das minhas chefes tinha feito o Le Cordon Bleu em Miami, ela era, tipo, tinha super técnica, assim, de cozinha, me ensinou muita coisa, foi incrível, assim, trabalhar com ela. Ela era super paciente e tudo, e eu aprendi muita coisa lá. Chegando nisso em 2010, né? Foi meu primeiro ano em restaurante, e aí, dentro da cozinha, tinha o restaurante, a cozinha do restaurante, tudo, né? E aí, a chefe da cozinha me chamou para trabalhar na parte da cozinha quente, né? Que a gente chama, que é a parte de cozinha mesmo, de servir os clientes, sem ser a parte da confeitaria, os pratos do restaurante. Eu ia começar na praça de entradas e saladas ali, tudo mais, entradinhas. Eu falei, tá, mas e aí, né? Como é que vai ser? Essa parte era onde começava realmente eu entender o que era trabalhar numa cozinha. Era para eu fazer 2 horários. 2 horários em restaurante significa você chegar de manhã, preparar a sua mise en place toda, e para poder atender o almoço, né? Então, fazer suas produções, tudo, ter sua praça ok, para poder abrir para o almoço, né? E aí você trabalha o serviço do almoço, geralmente começa meio-dia, vai até umas 3 horas da tarde, e aí fecha o restaurante, você fica de bobeira lá, repõe suas produções, ou então vai embora para casa, porque você tem um intervalo para descansar, e aí 7 horas da noite você tem que estar lá de novo para o restaurante abrir e você poder servir os clientes até fechar. Na hora que me ofereceram isso, o salário ia melhorar um pouco, porque daí eu ia ganhar a caixinha do restaurante, né? Mas era tipo o dia inteiro dentro do restaurante, e é isso, né? E assim, 6 dias por semana, folga uma vez, que é na segunda-feira, geralmente, né? Que é quando o restaurante fecha. E aí foi isso, né? E aí eu falei, bom, vou testar, né? Como é que é trabalhar em cozinha, porque não dá para eu ficar só na confeitaria, o salário era melhor, então eu tinha que pagar meu aluguel. Melhor era tipo, sei lá, com as caixinhas devia ir para 1.800, assim, mais ou menos, não lembro quanto que era. Mas eu acho que chegava em uns 1.700, 1.800. Falei, vou ficar rica, né? Dá para ficar rica com R$ 1.700 por mês, vai me sobrar o quê? R$ 500 para eu viver, mas topei pela experiência, né? A experiência ia ser legal. E também para ver o que eu curtia da cozinha. Eu não conhecia nada de cozinha, então eu precisava saber outras coisas. Eu sabia que eu gostava muito de confeitaria, mas chegou ali num limite que eu estava, tipo, todos os dias fazendo os mesmos bolos, os mesmos recheios, as mesmas coberturas, todos os dias a mesma coisa. Falei, tem que testar outras coisas, senão eu não vou aguentar mais ficar aqui, né? E aí eu comecei a fazer esse horário, e eu acho que por um ano, mais ou menos, eu fiz isso. Era exaustivo, assim, de um nível que eu ficava doente, eu acho que toda semana, porque era incrível, eu aprendia muita coisa todos os dias, mas era muito cansativo, porque eu vivia dentro do restaurante. Eu chegava 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, e saía 1 hora da manhã de lá, porque quando fechava a cozinha ainda tinha que limpar tudo mais.
para depois fechar tudo e ir embora. Ia dormir 1h da manhã, no dia seguinte estava lá. Chegava na minha folga, eu só tinha coragem de ficar paralisada, sem fazer nada, e não conseguia me mexer, quanto mais curtir uma folga, né? Então, basicamente, essa era a vida de restaurante. Você ganhava ali os seus R$ 1.700 e não tinha vida e ficava doente todos os dias por causa de trabalhar muito, não comer direito, enfim. Essa foi a minha primeira experiência com restaurante. Foi incrível, eu aprendi muita coisa. Minha chefe também da cozinha quente era incrível, me ensinou muita coisa, me dava muita bronca, ela brigava muito comigo. Eu era, tipo, levemente teimosa, achava que eu tinha que falar o meu ponto de vista, aquela coisa de quem acabou de estudar gastronomia e acha que está arrasando, né? Que sabe alguma coisa. E aí ela batia muito de frente comigo, mas me ensinou muita coisa. E aí chegou uma hora que eu não aguentava mais. Deu uns 2 anos de empresa, eu falei, não, chega, não aguento mais essa vida, aquele caos de restaurante. Eu falei, eu quero trabalhar com planificação, eu quero trabalhar em alguma padaria artesanal, porque eu não sei como é trabalhar com pão e eu amo trabalhar com pão em casa, assim. Nossa, para mim era incrível ver um pão crescer e fazer um pão, tudo. Eu falei, vou procurar uma padaria para eu trabalhar. Nessa época, nesse ano, acho que era em 2012, daí, a Le Pain Quotidien estava chegando no Brasil e eu vi no Facebook, eu vi alguma reportagem, alguma coisa assim, e falei, eu preciso achar alguém que trabalhe lá dentro para eu mandar o meu currículo, porque ninguém falava, né? Tipo, não estava divulgado ainda, porque eles ainda estavam chegando, estavam montando as lojas, tudo. Então não tinha uma loja para eu ir lá bater e falar, olha, quero trabalhar aí, né? Aí eu procurei no Facebook na época, Le Pain Quotidien Brasil e tudo, e achei um dos gerentes que trabalhava lá, que já tinha colocado no perfil dele, trabalhando no Le Pain Quotidien, não sei o que, e eu achei ele e mandei meu currículo. Chegou lá meu currículo, né? Eu cheguei para a entrevista, aí a menina falou, mas você quer a vaga para quê? Eu falei, para padeira. Ela, para padeira? Eu falei, sim, para padeira, por favor. Ela, não, mas a gente tem atendente aqui, a gente tem confeiteira, a gente tem não sei o quê, a gente tem nananã. Você pode trabalhar no salão, você super tem perfil. Eu falei, não, é padeira mesmo que eu quero. Eu quero trabalhar com pão, por favor. E com esses pães da Le Pain que eu achava incrível. Eram pães rústicos, de fermentação natural. Tudo que eu queria trabalhar, que eu queria aprender, né? E aí ela falou, tá bom, vou colocar seu currículo aqui. E aí eu fiz a entrevista, tudo passei, e aí eu conheci o meu segundo chefe, que era maravilhoso, que era o Paulo Koenig. E ele me ensinou, assim, tudo que eu sabia de pão. Também perguntou se eu não queria ir para confeitaria, mas eu falei, não, eu quero ser padeira mesmo. Cheguei lá para o treinamento da equipe, porque a gente ficou um tempo fechado, né, para fazer os treinamentos. Ai, os móveis ainda não tinham... Ai, meu pé. Os móveis ainda não tinham chego da Bélgica, né? Que para montar as lojas eram todas padronizadas, tudo. Então a gente ficou fechado um tempão com os móveis presos na alfândega, alguma coisa assim, só treinando. Foi aí que eu consegui aprender alguma coisa. Os chefes da França, tudo vinham dar o treinamento, testar os pães que tinham que ser padronizados. Ana, minha irmã, falando que eu sou fantástica. Família, obrigada por vocês estarem aqui. E aí os móveis estavam lá presos na alfândega e estava lá a Giovana, de 20 anos de idade, querendo ser padeira no meio de uma equipe de, sei lá, 5 padeiros homens, que já trabalhavam em padaria há muito tempo, tudo, já super tinham experiência, não tinham experiência naqueles tipos de pães. Isso foi uma grande vantagem para mim, entre aspas, né? Porque eu também não estava tão sozinha assim, né? Eles também estavam aprendendo a fazer aqueles tipos de pães. E aí esse meu chefe estava sempre ali comigo, para poder ensinar, né? Super paciência, eu aprendi a modelar do zero. No início você não tem tato para o pão, você não tem habilidade para trabalhar, você faz, você vai enrolar aquela baguete, sai um negócio assim, outro assado, sai aquela onda e a baguete mesmo que é boa não sai. Então, eu saí desse zero de panificação, aí eu percebi que na faculdade a gente não aprendeu
tanta coisa assim, a gente só tinha um monte de receita mesmo. E aí eu percebi a importância de você não ficar aprendendo 1000 receitas, e sim, tipo, a técnica, o funcionamento mesmo, o tato, a vivência, a experiência de trabalhar com aquilo. Eu fui percebendo qual era a diferença entre isso e a faculdade, né? A faculdade vomitava um monte de coisa em cima da gente, talvez fosse o único jeito da gente aprender, talvez não, mas era assim que eles ensinavam. E aí eu fui percebendo como aquele dia a dia ali, aquele teste diário, eu fui vendo a minha evolução ali dentro, e com o pão você consegue muito perceber isso, que você precisa estar ali todos os dias. Eu lembro que o Paulo, ele está aqui na live com a gente, ele falava para a gente experimentar, para a gente colocar a mão, para a gente sentir, porque esse tato, essa vivência ali não se ensina, você não consegue virar aquela pessoa, olha, esse é um pão ótimo, fermentado. Você vai falar, olha, põe a mão nesse pão, sente a temperatura dele, sente a textura dele e leve isso como um pão bem fermentado. E eu falava, tá bom. Depois de 1 ano fazendo isso, eu falei, olha, isso daqui é um pão bem fermentado, consigo trabalhar com isso. E aí eu fui aprendendo, os padeiros foram incríveis comigo também, hoje em dia eu ainda converso com um deles. Aprendi muita coisa lá, aprendi a fazer massa folhada um pouquinho, né, porque massa folhada é uma coisa fenomenal para se aprender e difícil. Mas super aprendi a fazer pão, foi uma experiência maravilhosa, mas chegou um momento que, por conta do dia a dia da empresa mesmo, né, eles ainda estavam chegando no Brasil, estavam se adaptando, o mercado estava entendendo ainda qual era o produto deles, a cultura organizacional da empresa ainda era um pouco confusa, acabou que eu fui ali pegando muitas responsabilidades junto com o meu chefe, né, tipo, ele ia me passando, e eu estava ali, tipo, ajudando na cozinha, tudo no que eu podia. Eu queria estar em todos os lugares possíveis, aprendendo o máximo de coisa possível ali. E aí... Peraí que eu perdi minha linha do raciocínio. E aí, por uma cultura organizacional, eu fiquei ali no mesmo lugar que eu estava desde o início, digo, de posição, assim, apesar de eu ter aprendido muita coisa, de eu já ter virado uma líder ali da equipe, de eu já saber organizar, comandar tudo aquilo ali, eu acabei ficando no mesmo lugar porque a empresa ainda não estava preparada para poder fazer as promoções e tudo, né? Eu super entendo isso hoje em dia, né? Mas chegou uma hora que, como eu já tinha dito no restaurante anterior, o salário de cozinha não é aquelas coisas, né? Eu entrei como auxiliar de padeira, ganhando R$ 1.000, e terminei como padeira. Daí eu fui promovida com muito custo, meu chefe tentou muito, assim, me promover, e aí depois de um tempo fui promovida para padeira. Aí você fala, nossa, foi promovida para padeira, vai ganhar uma grana, né? Não, eu fui ganhar de 1.000, eu passei para R$ 1.300. E aí foi isso, né? Então eu tinha que ainda fazer umas horas extras, umas coisas para tentar conseguir pagar as contas, né? Era essa a dinâmica, mas eu queria estar ali. E o mais importante era que eu não via outras alternativas. Claro que eu era uma menina estudada, eu tinha condições, eu podia sair dali e procurar um outro emprego, e se tudo desse errado, eu poderia voltar para Taubaté, na casa dos meus pais. Eu não estava desabrigada da vida. Mas eu não queria isso, né? Eu queria seguir a minha vida, eu queria fazer as minhas coisas, né? Então, eu falei, eu preciso procurar outra coisa, né? O que eu vou fazer agora? Eu tinha muita vontade de trabalhar com massa fresca, era uma das minhas opções, mas eu não sabia muito bem aonde que eu iria trabalhar, nem nada. Ah, sim, Cláudio, vou deixar a live salva, querido, para você e para o Tom verem, tá? Fiquem tranquilos. E aí eu precisava de uma outra alternativa. Eu queria continuar na cozinha, não queria abandonar, apesar de já terem passado, por ter passado por muito perrengue dentro da cozinha.
eu já tinha pensado em sair da área, assim, sabe? Algumas vezes, para ir para a área de arquitetura, de design, de alguma coisa assim. Mas ainda não era aquela coisa que falava, meu Deus, saia daí, vá para outra coisa. Eu gostava muito de cozinha e eu me via fazendo isso para o resto da minha vida, mas eu não via naqueles formatos. Eu estava dentro do restaurante, eu estava infeliz. Aí eu fui para a padaria, depois de um tempo, claro, o salário é uma grande parte, é uma parte que desmotiva muito quando é muito baixo, mas aquele negócio, aquele dia a dia ali, as mesmas produções, os mesmos problemas, você não tem um plano de carreira bem definido ali dentro, tudo isso influencia na sua motivação para continuar naquele emprego, né? E eu não sabia para onde eu tinha que ir, eu não sabia para onde eu ia conseguir ir, se eu ia ficar 10 anos naquela empresa, se eu ia continuar no mesmo lugar, se eu ia ter uma evolução ali dentro. E aquilo não me motivava, né? Aí esse meu chefe maravilhoso, Paulo, conhecia um chefe lá em BH. Eu sempre fui assim, eu sempre fui escalando de chefe em chefe e indo. Um conhecia o outro, que conhecia o outro. Eu nunca tive que bater muito em porta de emprego. Eu tive muita sorte com isso. Porque você entrar num emprego por indicação de outra pessoa é muito mais gostoso do que você entrar só chegando lá e falando um oi, né? E aí esse meu chefe conhecia um chefe também incrível lá em Belo Horizonte, chamava não, tá vivo ainda, Felipe Ramé, e ele cozinha muito, maravilhoso, ia abrir um restaurante lá em Belo Horizonte, chamado Alma Chef, devem ter uns alunos de Belo Horizonte aí meus, chamava Alma Chef, na verdade era meio que um projeto, tinha um restaurante, né, mas ele era também uma escola, ele era um empório, ele eram vários negócios em um negócio só. E aí esse chefe falou, não, Giovana dá aula de panificação, essas coisas, ela pode dar aula aqui e trabalhar na cozinha também, tudo fazer as duas coisas. Fala para ela, falou para o Paulo me falar, né? Fala para ela vir aqui conhecer tudo. Eu fui para lá, fui conhecer o restaurante, conheci ele, conheci o sócio, tudo. E aí ele falou, você tem que vir morar em Belo Horizonte, obviamente, né? E aí tem isso, você pode dar cursos aqui, né? Você cria os seus cursos, são cursos livres, você pode começar a ensinar e trabalhar no restaurante também, né? Você pode criar receitas, né? Confeitaria, tudo que você sabe fazer. Ele é muito, muito artista, assim, né? Muito, te convence muito. E eu super me empolguei, já queria sair da outra empresa, né? Falei, não, essa é a hora, né? Só que eu tinha acabado de começar a namorar aqui em São Paulo de novo. Eu tinha 1 ano de relacionamento. Meu namorado se chama Giovano, para quem não conhece, Giovano. E eu tinha acabado de começar a namorar com ele. Eu falei, vou chegar com uma proposta de mudar de estado. Ele tem um filho, né? Tem um filho, na época ele era pequenininho. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Para levar, porque ele não separa do filho por nada, né? Nem pagando muito dinheiro. Então, eu falei, como que eu vou levar ele para Belo Horizonte? Acabou meu relacionamento que eu acabei de começar e eu gostava muito dele, não queria terminar de jeito nenhum, né? Não sei vocês, mas assim, relacionamento de 1 ano, você quer ficar grudado com a pessoa o dia inteiro, na minha opinião. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Na mesma época, por uma sorte do universo, a ex-mulher dele, que é a mãe do filhinho, falou, vou morar na Bahia, em Piracanga, tô indo morar lá, o Theo vai morar lá comigo por 1 ano, a gente vai viver essa vida hippie. E vida hippie não, tadinho. Uma vida, ela queria fazer cursos e tudo mais lá. E queria levar o Theo junto, né, que é o filhinho dele. E a Bahia ficava mais no meio do caminho com Belo Horizonte do que São Paulo, né? No meio do caminho não, né? Bahia lá, Belo Horizonte, São Paulo. Então, se ele estivesse em Belo Horizonte, ele estaria um pouco mais perto do filho dele para pelo menos ir visitar. E aí ele topou ir para Belo Horizonte comigo. Eu falei, uhul, vamos para Belo Horizonte, vamos mudar para lá, não tem nada que me segura aqui em São Paulo, vamos para lá. Fomos, alugamos uma kitnet pelo LX mesmo, né? Porque a gente precisava de alguma coisa mobiliada, tudo, porque eu não sabia com quanto tempo eu ia ficar lá. Deixa eu ver que era assim. Caramba, como eu falo. E aí a gente foi para Belo Horizonte.
Chegamos lá, o restaurante ainda também não... Eu participei de 3 inaugurações, basicamente. Assim, os 3 restaurantes que eu trabalhei estavam inaugurando. E aí o Almochef não estava pronto também, então eu tive também um tempo de teste, de treinamento, tudo com a equipe, antes de abrir. Foi um mês, assim, para eu chegar e falar, tá, tô aqui, vamos começar. O Felipe Ramé me ensinou muita coisa também, como todos os outros chefes que eu tive, foi incrível na cozinha para mim. Eu comecei a trabalhar na cozinha mesmo, do restaurante Cozinha Quente, eu era subchefe, e aí trabalhar no serviço mesmo, né, fazendo as produções, tudo, e mandando os pratos, restaurante, né, aquela loucura, dia e noite, noite e dia, de novo eu entrei nisso. E aí eu fiquei lá trabalhando, peguei uma experiência muito legal. Mas aí eu fui percebendo, no meu primeiro emprego eu já tive uma ideia disso. Minha chefe falou, Gi, você é muito devagar, pelo amor de Deus. Eu era mesmo. Eu era devagar, eu não era a pessoa que fazia as coisas rápido, não adianta, não era. Eu tinha agilidade para fazer com inteligência, para organizar as produções, tudo, eu fazia de uma forma eficiente. Mas enquanto eu fazia 10 quilos de camarão, a outra pessoa fazia 40, assim, eu não faço naquela rapidez, nunca fui, eu sou lerda na cozinha mesmo, e eu não percebia que isso é uma característica, não é um defeito. Eu ficava lutando contra mim mesma para perceber, para tentar não ser daquele jeito. Mas conforme eu fui trabalhando nesse meu último emprego, aquilo foi me consumindo de uma forma que eu comecei a ficar, tipo, mal, assim, sabe? Eu pensava em ir para a cozinha, eu falava, meu Deus, eu não sei se vocês já se sentiram assim, mas eu provavelmente já, né? De acordar para ir para o trabalho e falar, ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, e tinha que ir, né? Porque eu não tinha nenhum plano depois daquilo, né? Então, eu falava, meu Deus, tem que ir. E trabalhar ali na cozinha, para mim, era tipo, era cansativo, para variar, né? Porque cozinha você trabalha horas em pé, muitas horas, é quente, é gritaria, é estresse. Para mim, aquilo tinha gente que saía feliz do serviço, assim, que era aquela marcha, 30 pratos, 30 coisas, emprata tudo rápido, não pode esfriar, não pode não sei o quê, o cliente está reclamando. Tinha gente que adorava isso, que, tipo, saía e falava, meu Deus, adrenalina, adoro. Eu saía, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero trabalhar tranquila, eu quero trabalhar com as minhas produções, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero, tipo, fazer pãozinho, decorar, e tirar foto, e fazer um negocinho devagar. Eu era essa pessoa, não era a pessoa acelerada da cozinha. E aí essas coisas começaram a bater de frente uma com a outra, né? Chegou uma hora que eu estava infeliz de novo, né? Lá no Alma eu ganhava um pouco mais, meu salário era 3 mil reais, era tipo, uhul, você está ganhando 3 mil reais na cozinha, querida? Seja muito feliz com isso, porque isso não é todo mundo que tem. Era meio que isso, tipo, o que eu via de evolução ali, se eu conseguisse ser muito boa, era ser o chefe da cozinha ali. Tinha o chefe proprietário, tudo, os sócios, que eram o Ramé e os outros, né? Tinha o chefe da cozinha, que era o que estava ali no comando mesmo, que era o Matheus, e ele ganhava, acho que na época, 5 mil, e eu ganhava 2.500, 3 mil, dependendo do que eu fazia, porque eu mudei várias vezes lá dentro. Então eu via que aquilo era a minha evolução, era onde eu podia chegar e talvez chegar no Ramé, entendeu? Um dia, se eu trabalhasse em muitos restaurantes, que eu poderia chegar a ser ele, entendeu? Ser ele, né? Tinha uma trajetória que eu não queria passar ali no meio, que era continuar trabalhando em restaurante, mas eu não via muitas outras possibilidades ali, né? Eu estava dentro de um mundo que a gastronomia me ensinou que gastronomia é isso, que você tem que trabalhar em restaurantes o máximo que você puder, porque é assim que se ganha experiência. Você não pode ser nada na vida da gastronomia se você não tiver experiência. Então, me ensinaram que eu tinha que trabalhar em muitos restaurantes. E aí, eu ficava de pés e mãos atados, né? Porque aquele era o único caminho que eu conhecia.
Mas eu não queria estar onde aquelas pessoas ali na frente estavam. Mas eu não sabia por onde ir também. Era meio que essa a minha confusão. E aí eu lembro que eu comecei a fazer um coach de autoconhecimento, tudo na época. Era uma época que os coaches estavam bombando, assim, né? E aí eu conheci uma chamada Paula Abreu. E era Escolha a Sua Vida, o nome do programa dela. E aí eu comecei a ver aquilo tudo e sempre conversando com o Giovano muito, ele super me ajudando com isso, dando muito conselho e tudo mais. E aí ele virou um dia para mim e falou: você se imagina sendo o Ramé na sua vida, o Felipe Ramé, que era o meu chefe, né? Você gostaria de estar lá no lugar dele? Tipo, você se imagina tendo um restaurante, tendo uma equipe, cozinhando, servindo pratos e tudo, com a excelência que ele tem? Você se imagina fazendo isso? Eu falei, não. Ele falou, então por que você está andando nos mesmos passos que ele, está seguindo os mesmos passos que ele? Se você não quer chegar no mesmo resultado dele, você não tem que seguir os mesmos passos dele. Aquilo parece óbvio hoje em dia, mas aquilo para mim eu falei, é exatamente isso. Como que eu quero chegar num lugar diferente daquele se eu estou indo exatamente na trilha que ele está indo? Não tem sentido isso. E aí, aquele dia caiu uma ficha na minha cabeça e eu falei, é verdade. Não sei o que eu vou fazer, mas que eu tenho que ir para um caminho diferente, eu tenho que ir. E aí eu comecei a pensar em alternativas. Nessa mesma época, no restaurante, eu comecei a dar as aulas, né? As aulas de panificação, as aulas de confeitaria, e eu podia criar meus próprios cursos. Eu podia falar, eu quero dar uma aula, lógico que tinha que ser interessante, os donos tinham que aprovar tudo, mas se eu quisesse dar uma aula de pães e fosse uma aula que fosse trazer bastante alunos, eu poderia fazer isso. Então, eu tinha essa liberdade para criar, e aí eu comecei a marcar meus cursos. E pensando, tipo, o que eu vou fazer, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Aí tem alguns alunos aqui, a Andréia, a Gleice, devem ter outras. E aí eu falei, não, vou começar a dar aula. A minha primeira aula, eu lembro da minha primeira aula, foi um desastre sem fim. Assim, um desastre não, né? Tinham 3 alunos só, 3 alunos compraram. Não, mentira, a minha primeira aula foi uma aula de cozinha. Eu cozinhei os pratos de um restaurante americano que eu tinha trabalhado, que era o primeiro. E aí só uma aluna comprou, só uma. E aí, para não ficar aquela coisa feia, porque o restaurante era famoso na cidade, todo mundo conhecia, tudo, né? Eles falaram, vamos chamar a família dos donos para poder fazer um volume na aula da Giovana. E aí foi uma aula, tipo, que tava a mãe, o tio, a tia, todo mundo dos donos, assim, da família dos donos, e a única aluna que tinha comprado, que estava lá no meio, não sabia de nada, estava lá fazendo a aula como se estivesse numa turma cheia. E essa aula foi incrível, foi super legal, foi uma experiência boa no início, e aí eu continuei, eu fiz as coisas, deu tudo muito certo, eu fiz um cheesecake, fiz não sei o quê, fiz os pratos americanos, fiz a costelinha com barbecue, sei lá, eu fiz uns pratos que eu sabia muito bem fazer e sabia ensinar. E aquela aluna não percebeu nada, foi incrível e tudo mais. Aí a minha segunda aula, que foi um desastre, que eu resolvi ensinar os bolos americanos. Queria dar uma aula de confeitaria, né? Pão eu ainda não sabia como que eu ia fazer para dar essa aula, então eu resolvi dar essa aula de bolo. Nossa, que desastre, por quê? Um desastre de tempo, eu digo. Tinham 4 alunas, e aí eu não sabia o que tinha que deixar pronto, o que não tinha, quais etapas tinha que deixar pronto, e confeitaria é muito diferente de cozinha quente, né? Eu deixei umas coisas prontas, eu sei que a aula era para durar 3 horas, e ela durou, sei lá, umas 8 horas, mais ou menos, que eu me enrolei toda, errei a receita, porque eu estava conversando com as alunas, e pesando a receita ao mesmo tempo, e aí eu esqueci ingrediente, o bolo deu errado. A Isa, se ela ver essa aula, ela que estava nessa aula, ela até hoje tem a receita do Red Velvet, que realmente é uma receita muito boa, apesar da aula ter rolado todo esse problema, os bolos eram incríveis. E aí, enfim, foram minhas primeiras
meus primeiros testes, ainda tenho contato com os meus primeiros alunos, tem uns que estão comigo até hoje, tem um grupo com eles, e eu fui acompanhando a evolução deles, eu fui acompanhando a minha evolução como professora também, e eu fui me encontrando nisso, eu fui falando, não, eu ensino bem, eu sei ter essa didática, eu consigo passar o que eu quero passar de uma forma clara, eu tenho esse cuidado com os alunos de acompanhar a evolução deles, de saber que eles não têm o mesmo equipamento que eu, que eles... Todas as minhas aulas eram voltadas para quem não tinha nada de equipamento profissional, eram amadores mesmo. Então, deixa eu ver o que estão falando, muito legal. Ah, obrigada. Obrigada, Isa. E aí eu comecei a focar bem em alunos que não tinham um forno profissional, não tinham uma batedeira. Eu comecei a dar aula de panificação artesanal para quem trabalha em casa, para quem não tem nada de profissional. E eu fui me especializando bem nisso enquanto eu estava dando as aulas e fui vendo a evolução dos alunos. E aquilo para mim foi incrível. Eu consegui me descobrir como professora ali, minhas aulas estavam cada vez mais cheias, estava funcionando, eu estava curtindo fazer aquilo, mas ao mesmo tempo eu estava trabalhando na cozinha do restaurante ainda. Eu falava, meu Deus, eu não quero fazer isso, eu quero dar aula, eu quero fazer outras coisas, e como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer essas duas coisas? Foi aí que eu comecei a pensar em alternativas para poder sair do restaurante. Eu falei, preciso deixar a cozinha. Só que assim, eu não ganhava tão bem, eu precisava de grana. As opções que eu via naquela época eram, tipo, ter um negócio, ter um restaurante, ter alguma coisa assim, e aquilo era fortunoso, tipo, investimento em restaurante, 500 mil, 1 milhão, tudo mais. Você não estava nem perto de ter 40 mil, quanto mais de 1 milhão. Eu sei que todos os meus salários era, tipo, pagava aluguel, fazia uma compra mínima de os alimentos básicos que eu e Giovana a gente tinha que comer, a gente rachava as contas. E assim, dos 3 mil que eu ganhava, 1.800 eu guardava todos os meses, porque eu falei, não, eu preciso sair disso, não sei como, não sei o que eu vou fazer, mas dinheiro eu preciso ter. E aí eu fui guardando todo o dinheiro que eu tinha, cada centavo eu falava, não, eu quero sair disso, eu vou arranjar uma alternativa para sair disso, pelo amor de Deus. E aí eu fui juntando dinheiro, eu fiquei 1 ano juntando dinheiro. Chegou no fim do Alma, com a minha rescisão de contrato, tudo, a rescisão dos outros restaurantes que eu tinha acho que uns 30 mil guardado, talvez. Eu dava aula, todo o dinheiro que eu dava das aulas eu também guardava, eu tipo vivia com o mínimo mesmo. Então essa foi a minha transição, assim, de sair daquele emprego. E falei, não, eu vou começar uma vida autônoma de alguma forma. Posso não ter um negócio próprio, que eu nem via muito como uma possibilidade também. Mas eu falei, eu vou guardar essa grana, para alguma coisa ela vai servir. E aí, enquanto eu estava fazendo aquele curso também, ela falava muito sobre, tipo, o que é a pior coisa, qual é o pior cenário que você pode viver? Quanto que é o mínimo que você precisa para viver? Eu comecei a fazer essas contas do mínimo que eu precisava para viver. Tipo, eu vou mudar para São Paulo de novo, vou arranjar um aluguel, eu tenho que arranjar um aluguel tipo de uns R$ 1.000, e eu preciso disso, mais as contas, não sei o quê. Se eu ganhar 1.500, 2.000 por mês, eu consigo sobreviver. E aí a minha ideia era a seguinte, não sei se eu vou ter um negócio, não sei se eu vou ter dinheiro, mas eu preciso dessa grana mensal, certo? E aí eu falei, tá, se eu tiver que vender pão de mel na rua, eu lembro do pão de mel. O pão de mel foi a minha ponto de partida para mudar da minha vida autônoma, da minha vida de CLT para minha vida autônoma. Porque eu lembro que uma das vezes que eu vim em São Paulo, eu estava andando de ônibus na Paulista, alguma coisa assim, e aí tinha uma mulher lá que ela estava com uma cesta de pão de mel dentro do ônibus e estava contando, ela estava vendendo super, assim, sabe? E ela estava contando que ela criou o filho dela dessa forma. O filho dela era tetraplégico, tudo, e ela criou o filho dela só vendendo pão de mel, falando para o pessoal ajudar, era R$ 5 o pão de mel dela, e ela vendeu um monte. Eu falei, cara, eu sei fazer pão de mel, eu vou ter um forno, eu preciso pagar o meu aluguel e as minhas contas. É isso que eu preciso fazer para sair do restaurante, então é isso que eu vou dar um jeito de fazer. Então foi esse meu plano inicial.
E aí eu fui fazendo essas contas, eu falava, não, se eu vender 200 pães de mel por mês, eu fazia conta de quanto que ia de ingrediente, quanto que ia sobrar de lucro, quanto que ia sobrar não sei o que para eu poder viver. Eu falei, tá, então eu preciso disso, não é possível que eu não consiga vender, sei lá, 10 pães de mel por dia na rua em São Paulo. Não é possível. Se eu não conseguir fazer isso, nada mais eu consigo, né? E aí eu falei, tá, consigo fazer isso, eu vou conseguir. Chegou em dezembro de 2015, eu falei, vou embora. Claro que eu avisei com antecedência, vários meses de antecedência. Falei, tô indo embora, muito obrigada, vocês foram muito importantes na minha vida. Realmente foram, me ensinaram muita coisa, me deram a oportunidade de começar a dar aula. Mas agora chegou a hora de eu caminhar pelas minhas próprias pernas. Isso foi em dezembro de 2015. Aí chegou, início de 2016, em São Paulo. Eu falei, tá, uhul, agora eu tô aqui, sou autônoma, tenho que vender. Quem disse que eu conseguia fazer qualquer coisa para vender? Não conseguia fazer nada, porque daí o que entrou na minha cabeça, o emocional, ele falou muito mais forte. E aí eu tinha várias ideias. Eu tinha meu Pinterest, era tipo pastas e pastas de ideias, coisas maravilhosas, embalagens das. Eu falava, não, eu vou colocar o meu pão de mel numa embalagem de origami de morango, vai ficar maravilhoso e vai vender muito por causa dessa embalagem de origami de morango. É isso que eu preciso fazer para o meu pão de mel ser um sucesso. Ia lá, eu estava lá colecionando muitas ideias. E aí foi janeiro, foi fevereiro, foi março, foi abril e eu estava lá colecionando ideias, mas via todos os vídeos de como ser empreendedora, como ser não sei o quê. Via vídeos, seguia pessoas, fazia coisas e vender mesmo o pão de mel, nada. E a minha reserva de dinheiro que eu tinha feito lá em Belo Horizonte foi só descendo, né? Porque eu estava gastando mensalmente. Aqui, na época, a gente estava morando eu, o Giovano, o filho dele e a ex-mulher dele, a ex-namorada dele, que é a mãe do filho. Ela chamou a gente para morar com ela no apartamento dela aqui em São Paulo, enquanto a gente não arranjasse uma casa, né? Essa história fica para outro dia, porque é confuso, mas foi incrível. Foi uma experiência muito boa. E ela acolheu a gente, então, esses primeiros meses que eu estava em São Paulo, eu não estava pagando aluguel, mas mesmo assim eu ajudava, né, nos gastos da casa, tudo. E aí minha reserva de dinheiro foi diminuindo, mas eu não conseguia sair do lugar. Eu estava ali, tipo, não, tô criando a minha empresa. Isso é cheia das desculpas, né? Eu tô criando a minha empresa. A Letícia se identifica também. Estou criando uma empresa, preciso de tempo, preciso chegar no meu produto, tem que fazer teste, tem que tirar foto, tem que não sei o quê. E nada saía do lugar, nada saía do lugar. Nessa época eu estava na casa dela, ela tinha um forno convencional, né? Normalzinho, o meu forno estava em Taubaté. E aí eu estava naquela, né? Eu pedi para o meu pai fazer umas caixas de madeira para mim, porque uma das minhas referências no Pinterest eram caixas de doces, né? Eram caixas com vários doces. Eu tenho aqui não sei onde está. Não está aqui. Acho que está lá na cozinha. Eu tenho os meus primeiros desenhos. Cadê? Tá aqui meu caderno. Deixa eu ver se eu tenho os meus primeiros desenhos das ideias das caixas. Até desenhar as caixas eu desenhava. Aqui. Tá vendo onde iam ficar os doces? Que tipo de doce que eu ia vender? Tinha caixa de jantar, com molho, com infinitas coisas. A caixa de aniversário, com Chandon no meio, brigadeiro e beijinho. Era isso. As minhas ideias eram muitas, eu tinha várias ideias, só que não saía do papel nenhuma delas, porque eu tinha medo de não conseguir vender, eu tinha medo de ninguém gostar, eu tinha medo de não dar certo, eu não sabia por onde começar, eu não sabia como me organizar, eu não sabia o que eu tinha que comprar, se eu tinha que comprar ingrediente, quais ingredientes, quanto de ingrediente, eu não tinha muito dinheiro, eu não ia sair comprando saco de chocolate belga de R$200, entendeu? E aí eu ficava, tá, mas o que vale a pena comprar? O que vai vender? Para quem que eu vou vender? E essas dúvidas todas foram me travando por uns 10 meses, mais ou menos, e não tinha ninguém ali para me falar.
Giovana, vem aqui, dá a mão que eu vou te ajudar a fazer isso daqui. Eu vou te ajudar a conseguir essa primeira linha aí. Foi que a Santa Milena, mãe do Theo, ex-namorada do Giovano, chegou e falou, Giovana, para de enrolar, minha filha. Vai, agora você tem que ir, você tem que conseguir fazer esse negócio. Eu quero uma encomenda para o dia, sei lá que dia que era, 20 de novembro, alguma coisa. Novembro. Pense, tanto de tempo que eu saí em dezembro do ano passado, eu fiquei quase um ano nessa ladainha de melhorar a vida e melhorar o produto imaginário que eu tinha na minha cabeça, né? Aí ela falou, eu quero para tal dia esse produto que você está imaginando na sua cabeça, porque eu preciso dar para um médico de presente, que é dia do ortopedista, alguma parada assim. Ela era fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Aí deu aquele, meu Deus do céu, agora eu tenho uma data para fazer isso, eu preciso fazer de algum jeito isso. Aí eu comecei a fazer teste, fiz biscoito, fiz não sei o quê, fiz todos os biscoitos que eu achava que tinha que fazer, peguei receita na internet, peguei receita que eu já tinha, tudo, mas nada daquilo para mim funcionava direito, tudo parecia feio, tudo parecia esquisito. E aí eu montei uma para ela. Ela falou, isso tá incrível, isso tá lindo, eu adorei. Foi uma das fotos que eu postei esses dias, das minhas primeiras caixas. Ontem, nos stories, eu postei. Isso aqui tá incrível, tá lindo, Giovana, pelo amor de Deus, você tem que vender isso. E começou a me ajudar muito com divulgação, falando para a família, ela começou a falar para a irmã, para a tia, não sei o quê. Aí começou cada um a me pedir uma caixa daquelas. E aí eu comecei a, tipo, meu Deus, não é que dá para fazer mesmo? E aí aquilo ganhou um formato na minha frente. Eu consegui visualizar mesmo aquilo embalado para presente, do jeito que eu imaginava. É claro que tinha 1000 coisas que eu queria mudar naquilo, mas eu nem tinha visão ainda para aquilo. Para mim, aquilo lá era o mais bonito que eu conseguia fazer. Eu colocava florzinha, eu colocava uma florzinha aqui, uma florzinha aqui, uma florzinha aqui. Era o mais lindo que eu conseguia, era o tecido mais bonito que eu tinha achado. Na minha cabeça estava lindo aquilo. E aí eu comecei a ver o potencial de venda. Eu comecei a falar, nossa, dá para fazer, entendeu? Dá para vender isso tudo. E aí saiu aquele primeiro peso assim das minhas costas. Eu falei, tá, isso existe, não é loucura da minha cabeça, é real isso. Eu vou fazer. E aí a gente alugou uma casa. Foi a outra casa que às vezes eu tinha foto do meu outro ateliê, tudo, às vezes eu postava. Eu queria uma casa que tivesse um espaço para eu dar aulas também presenciais, porque eu ainda tinha aquela vontade, né? E aí a gente achou um espaço, uma casa que tinha esse espaço separado. E aí eu não tinha nada de um ateliê, não tinha nada, mas foi aí que eu comecei. Deixa eu ver que oração. São 11 horas, já vai acabar nossa live. Mas foi aí que eu comecei com algumas indicações, algumas pessoas comprando, tudo. Foi aí que eu comecei a vender os meus produtos, finalmente. Mas assim, a partir daí começa uma outra trajetória, que daí é outra piração completamente diferente. Porque daí entra na trajetória da empresa mesmo, né? Que eu nem enxergava na época como uma empresa, era tipo eu fazendo as coisas. Eu queria enxergar como uma empresa, mas essa separação real mesmo na minha cabeça, a Giovana como uma marca, como uma profissional, tudo, ainda não tinha acontecido. Ninguém tinha me ensinado isso e nem eu conseguia sentir isso, né? Ainda era muito muito eu, assim, né? Ainda é hoje em dia, sou eu que faço tudo, mas ainda era muito, tá, isso daqui que eu tenho, vou fazer esses biscoitos e vender amanhã e ver o que dá, entendeu? Então aí vai começar uma outra história, que daí eu vou começar a semana que vem a falar sobre isso, sobre como que foi a trajetória da empresa mesmo, como que eu comecei lá, quais eram minhas aspirações e como foi até hoje em dia. Tá? Então, não vou cansar mais, já faz 1 hora que eu estou aqui falando sem parar.
Eu queria agradecer todo mundo que estava aqui comigo, que está aqui comigo ainda, a Andréia, a Dani, a Márcia, a tia Márcia, que quando eu era pequena ela era minha tia, ainda continua sendo, minha irmã, a Pitanga Doçaria, todo mundo, Gabriel, meu primo, a Leila, uma das minhas primeiras alunas de pão também, Letícia da minha faculdade, meus outros primos, família tem muita família, né? E queria agradecer vocês. Semana que vem eu vou começar a gravar live sempre às 10 horas da manhã, tá? Eu ainda não sei muito bem os dias da semana, eu acho que vão ser quase todos os dias da semana, mas eu vou avisando nos stories também, quem quiser saber, tá? Então, eu vou estar mostrando bem mais próximo aqui como que é meu dia a dia, como que eu faço as minhas produções, o que é importante para poder começar, para poder se organizar, como que eu faço as minhas vendas, como que eu me organizo mesmo, desde o atendimento do cliente até chegar na mão dele, qual a experiência que ele tem. Tudo isso que eu falei para vocês, eu gostaria de ter ouvido e que eu gostaria de ter sido guiada, e eu queria passar isso para vocês, porque eu acho que isso ajuda muito. É muito necessário você ter alguém ali para pegar na sua mão e falar, cara, esse bolo que você faz aqui tem potencial de ser vendido. Por favor, faça esse bolo daqui que eu vou vender, entendeu? Tem que ter alguém para te falar isso. Se a sua família, seus amigos, tudo, não fazem isso ainda com você, às vezes uma pessoa que está do outro lado aqui, que sou eu, que já passou por isso, tudo pode pegar e pode te ajudar de uma forma que, às vezes, nem quem está perto de você acredita, entendeu? E eu sei, hoje em dia eu vivo disso, minha empresa está super bem, ainda sou só eu tenho a minha irmã que me ajuda 2 dias por semana, mas ela não é contratada nem nada, ela vem aqui e eu pago ela um dinheiro da empresa, claro, mas ela não é uma funcionária fixa, né? Ela vem 2 dias por semana. Então, mostrar como é possível viver bem, viver com um salário bom, assim, trabalhando sozinha, trabalhando em casa, pequeno mesmo, sem aquela loucura de contratar 1000 funcionários, e trabalhando com um produto que é artesanal, um produto que é inteiro feito à mão. Eu poderia fazer isso só com produtos prontos, mas não, eu gosto de cozinhar, e aí volta aquela Giovana criança que gosta da cozinha. Eu poderia vender muitos produtos, mas eu gosto de cozinhar do zero, meus biscoitos, meus cookies, o bolo. Eu gosto de fazer aquela receita do bolo de pão de mel que eu desenvolvi, que eu acho incrível, e eu quero que meus clientes experimentem aquilo. Então, eu quero ensinar isso para vocês, porque eu acho que o mais importante disso é as pessoas verem que é possível viver assim e ter uma empresa assim, mesmo que seja por conta própria. Não precisa ser uma coisa informal e cada mês uma coisa, cada mês um salário, cada aquela coisa bagunçada. Não precisa. Tem como viver assim, sozinha, organizadamente e em paz, tá bom? Então agora chega de falar. Obrigada por todo mundo que estava aqui. Beijo para Sorocaba, para o Tom, para a Sandra Moreira Atelier, obrigada. Ana, você aguentou minha chatice na faculdade, minha nerdice. Está lá na França hoje em dia. Obrigada por ter feito parte e por ter me dado bastante bronca, você e o Cláudio na faculdade. Obrigada, Dani, que agora é minha companheira e minha cliente também, já teve experiência das caixinhas. Obrigada por todo mundo. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Eu vou ver como que encerra aqui, que eu não sei. Acho que é só fechar, né? Um beijo.